Olá, mais uma vez, Pastor Raul Nogueira no Focando Vidas. Estamos juntos e hoje nós vamos falar um pouco a respeito lá de Gênesis, não é? Vamos falar um pouquinho a respeito da história de Isaac, seus filhos, que nós já lemos um pouco, e vamos ver também com respeito a alguma atitude específica de Isaac, bem similar ao seu pai Abraão. Nós temos que ser bons testemunhas. No caso, Abraão, ele vai lá atrás ter uma atitude de incredulidade, ok? E isso deve ter ocorrido em algum meio, conversas entre os parentes, alguma coisa aconteceu, porque foi um fato que aconteceu lá atrás, bem forte, e eu duvido que isso tenha ficado fechado. Eu acho que isso realmente veio ao conhecimento do seu filho Isaac, não é? E a gente vai, então, começar a ver alguma coisa. Antes de entrar depois nas consequências diretas da parte de decisões erradas com respeito a filhos, ou seja, preferências, nós vamos estar focando um pouquinho agora no problema de incredulidade. Irmãos, todos nós, infelizmente, passamos por momentos de incredulidade. E é óbvio, quando diante de uma situação que você deve descansar no Senhor, você se torna incrédulo, você simplesmente não aceita realmente aquilo que a palavra de Deus está falando, você não põe em prática, então é óbvio que as consequências vão ocorrer, tá bem? Mas antes de nós vermos essa atitude impensada de Isaac, nós queremos orar, tá bem? Vamos gastar um tempo de oração. Temos que lamentar aí o falecimento do Manuel, que é irmão da Marise, da Rose, da Marilene, não é? E outros irmãos. E infelizmente partiu, nós oramos muito tempo, mas hoje ele está curado. Hoje ele está na presença do Deus vivo. Ele tomou uma decisão por Cristo. Sendo assim, nós temos certeza que vamos voltar a vê-lo. Amém? Vamos orar? Se você tiver algum pedido, pode colocar aí pra gente. Tá joia? Ah, Deus vivo, Deus poderoso, Deus que realmente está sempre junto, sempre caminhando conosco. Somos teus filhos, teus servos. E estamos nesse mundo, Senhor, um mundo tão violento agora, um mundo tão cheio de dificuldades, de problemas, um mundo onde nós vemos tanta sujeira na política, um mundo nós que realmente estamos vendo de perto a corrupção, a maldade, a violência, as abominações, as coisas que o homem tem praticado e que são totalmente contrárias ao Senhor. Creio que a igreja, inclusive, está doente e ela precisa ser restaurada. E quando eu falo igreja, Senhor, tu sabes muito mais do que eu, porque é o Senhor quem a fez e o Senhor quem a controla. Estamos nos referindo à igreja, corpo vivo de Cristo. Não estamos falando de denominações, não estamos falando de porta, janela, parede, estamos falando de gente. E nós sabemos, Pai, que essa igreja está doente. Quanta fragilidade, quanta pobreza, Senhor. E nós, infelizmente, pertencemos a essa igreja nesse período. E eu digo infelizmente, mas ao mesmo tempo eu me alegro, porque eu faço parte da Igreja Viva, mas eu estou me referindo a esse período tão triste, esse período tão triste, Senhor,
com tantas abominações, com tantas heresias. Então, Pai, vem, desperta, reaviva a tua igreja. Ó Senhor, traz à tona o pecado das igrejas locais, que sejam expostos os falsos obreiros, os falsos pastores, os falsos presbíteros, os falsos irmãos, aqueles que dizem ser crentes e estão escandalizando aqueles que não são. Meu Pai, nós te louvamos e te bendizemos e sabemos que o Senhor não sai do controle. Que bênção, Pai. Então, Paizinho, entramos em tua presença, confessamos que muitas vezes nós, como igreja, somos irreverentes, ingratos, duros, difíceis, egoístas. Mas aquele que realmente foi lavado e purificado no sangue do Cordeiro, esse tem esperança, porque esse foi feito o Filho de Deus. Esse se tornou santuário do Espírito Santo. Nós, meu Pai, estamos aqui hoje e queremos interceder pela família Bonifácio. Ó Senhor, tantos ataques. E nós te agradecemos porque o Manuel partiu no Senhor. E porque eu percebo que o coração das irmãs, apesar da tristeza da perda, estão consoladas, porque elas sabem que voltarão a vê-lo. Eu te peço ainda pelo Sebastião, que também é da família, criancinha, que está em recuperação, Senhor. Ele está em recuperação. Temos orado todos os dias, todas as lives, para que essa criança cresça e venha um dia ser uma grande bênção, um grande pregador. Peço pelos seus pais, Gabriel, Senhor, que fez aniversário recentemente. Peço, Senhor, pela esposa, Senhor. A mãe sofre muito com problemas dos filhos. Te louvo e te agradeço pelo Davizinho, que numa reabilitação intensa já tem dado seus primeiros passinhos, e hoje nós vimos o vídeo, isso foi maravilhoso. Essa criança não tinha tônus muscular e não se levantava, nem a cabeça ele conseguia mover. E hoje ele já consegue levantar da poltrona, Senhor, e ficar de pé. Isso realmente é maravilhoso. Meu Deus, eu te peço por todos os demais que de alguma forma estão tendo problemas físicos, financeiros. Eu quero te lembrar a minha filha, Senhor. Tu sabes, ó Pai, que ela teve um período e ainda está tendo, sem estar podendo trabalhar. E ele e seu marido têm responsabilidade, Senhor, de pagar apartamento, pagar condomínio e outras coisas. Então, Pai, que tu possa estar levantando muitos clientes, Senhor, para o Márcio e muitos clientes também para a Luciana, que ela possa realmente estar trabalhando e levantando esses recursos. Eles estão precisando com urgência, Senhor. Peço pelo Marcos, que tu possas também estar com ele. Ele tem trabalhado exaustivamente, tem semeado. E, Pai, por favor, faça com que ele feche muitos clientes. Eu peço isso, Senhor. Nós, até nesse momento, Pai, pedimos, porque ele realmente precisa também saudar os seus compromissos. Lembro o Rodrigo, que está no Canadá. Louvamos pelo trabalho dele, pelo trabalho também que agora vai começar a Luciana, pela vida da minha netinha, que o Senhor possa estar dando a eles lá no Canadá muita paz e que eles sejam missionários ali, um testemunho forte. Agradeço pela Igreja Batista Regular Filadélfia, cada membro, Senhor, que tiveram Covid, se recuperaram. Também te louvo e te agradeço, Deus, pela IBNA, que é a Igreja Batista de Campinas,
e pela igreja chinesa, Senhor, que tive o privilégio de encontrar um grupo grande hoje deles. Então, meu Pai, obrigado também pelo suprimento que o Senhor nos deu para fazer as reformas tão necessárias aqui, Senhor. E realmente a tua mão de graça poderosa realmente interviu. Obrigado por tantos irmãos maravilhosos aqui de Campinas, da IBNA, tão maravilhosos, tão zelosos com a gente, tão cuidadosos conosco, Maurício, Senhor, Pierre, e todos, vários membros que durante esse tempo que nós chegamos, eles vieram trazendo até alimentos, meu Pai. Agradecemos por esse tempo que nós estamos tendo aqui, obrigado pela minha vida, obrigado pela vida da graça, e que o Senhor e somente o Senhor seja glorificado através da minha vida. Pai, eu também te peço pelo pequeno estudo que nós vamos ter agora, em o nome do Senhor Jesus. E obrigado por todos que estão aqui conosco, meu Pai. Que o Senhor abençoe a eles e toda a família, em nome de Jesus. Amém. Olá, quanta gente, Ângela. Tudo bem, José Viana? Oi, Eduardo, tudo bem? O José Viana, ele é missionário e está se preparando para levantar voo para o Peru. E ele está precisando de duas coisas, irmãos: de oração, intercessores, e está precisando de recursos. Está faltando apenas, acho que é 250 ou 300 reais para ele completar a passagem que ele vai para o Peru. Então, se algum irmão puder estar intercedendo, ou até se Deus tocar o coração e puder suprir isso, então, que realmente seja uma grande bênção. Amém? Nós gostaríamos, antes de começarmos, meu filho, ele é alguém que está aí como uma pessoa, ele é muito habilidoso na área de vendas e ele foi selecionado e conseguiu aí entrar como agente da Wise Up, uma das escolas de inglês fantásticas, que tem assim uma repercussão no mundo inteiro, não é? E essa escola, ela cobrava presencialmente 600, acho que por volta de 600 reais por mês. Olá, Camila, tudo bem, querida? Então, por causa da Covid, eles começaram a fazer online. E agora eles estão cobrando 105 por mês, que era 600 para 105. E isso é realmente algo maravilhoso. Eu estive na China e uma das coisas que aconteceu é que a maioria das pessoas que estava lá e não falava inglês tiveram muitos problemas, porque nós aprendemos o chinês através do inglês que as professoras falavam, não é? Então, se você realmente quer ser missionário ou quer estar atravessando fronteiras, mesmo que seja por pouco tempo, né? Vai e volta, e em países onde se fala inglês, olha que grande chance para você. E tem aí eu vou colocar depois um link, e quando você entrar lá, isso vai cair nas mãos do meu filho, Marcos. E eu creio que você vai ser abençoado e ele também, tá bom? Ok, irmãos, abram aí a Gênesis capítulo 26. Nós já vimos o 25, vimos aquela preferência, aquele problema, né? O texto realmente fala de pais que tinham preferências e a gente percebe, Deus, que o Isaac, ele realmente tendia para Esaú por causa da comida e Rebeca realmente tendia para o outro, né, para Jacó, talvez até por causa da promessa que Deus havia feito a ela, que Jacó é que seria o primogênito, né? Mas veja bem, aqui nós já comentamos, houve uma grande incredulidade por parte da mãe, né? Rebeca não tinha que
que realmente tentar dar um jeitinho, como nós já comentamos. Não é? Não tinha. E você vai ver, depois, eu acho que eu comentei na última, falei sobre Raquel, o que Jacó vai passar como consequência da incredulidade da mãe e da atitude pessoal dele, que nós vamos estudar, e lá na frente vai haver grandes problemas com respeito a Lia e com respeito a Raquel, tá bem? Mas isso aí a gente vai ver daqui a pouco. Bem, o que nós vamos ler agora é algo bem interessante, irmãos, porque é aquilo que eu falo. Se você não está disposto a obedecer ao Senhor e fazer aquilo que o Senhor quer que você faça, você realmente vai ter possibilidades de ter problemas, é óbvio, não é? E o testemunho de um pai com respeito a seu filho é algo que o pai é muito responsável. E nós vamos ver isso. É muito responsável por aquilo que, por essa herança de valores para o seu filho. Vamos ler. Capítulo 26 diz assim: sobrevindo fome à terra, capítulo 26, tá bom? De Gênesis. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar. Bom, Gerar é um lugar onde Abraão esteve, e nós vamos contar daqui a pouquinho. Avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Bom, nós sabemos que os amorreus, os filisteus, eram descendentes de Cã. Muito bem. E a gente sabe que os filisteus perseguiram os descendentes de Israel, assim, de uma forma terrível, não é? Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Então, nós estamos percebendo que Deus fala para esse Isaac, Egito não. Lembra que numa das vezes que Abraão necessitou de recursos, ele foi para onde? Foi lá para o Egito e quase por incredulidade de Abraão, quase que a sua esposa teve problemas. Lembra? Quase que sua esposa teve problemas. Porque ele disse que a Sara era irmã dele. Olá, Oscar, tudo bem, querido? Que a Sara era irmã. E precisou haver uma intervenção de Deus para que realmente Abraão não tivesse consequências seríssimas disso que ele falou, não é? Ora, era para ele ter aprendido a lição, mas não aprendeu. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, apareceu-lhe o Senhor para Isaque e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. E isso está se referindo a Gerar. Habita nela e serei contigo. Deus está falando para Isaque: Isaque, habita nessa terra. Eu vou estar com você. Eu não vou te largar, não vou te deixar. Deus tinha feito uma promessa para Isaque, da mesma forma que tinha feito uma promessa para Abraão. E aí entra a incredulidade, irmãos. Habita nela e serei contigo e te abençoarei. Olha só. Porque a ti e à tua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Queridos, como o homem é incrédulo. E Isaque era homem. E ele foi de uma incredulidade tal. Porque é como o que eu falei lá para trás, quando Abraão entrou no Egito, e depois quando foi visitar também Abimeleque, eu disse, se Deus havia prometido, se Deus havia dito que tanto Abraão quanto agora Isaque ia ter uma descendência fantástica, e que ele seria com todos esses descendentes, como realmente é, por que Isaque teve esse momento de incredulidade? Bom,
Nós também, de vez em quando, temos, não é? Eu acho que vocês não, mas eu tenho. De vez em quando, diante de uma situação, bate aquela, e será que realmente é isso? Mas aí eu tenho que voltar aos princípios, tenho que voltar, falar com Deus, Senhor, olha, eu vou realmente descansar em Ti, não é? Mas nós sofremos problemas nessas áreas, não é? Então, ele continua afirmando que Isaac seria acompanhado, abençoado. Olha só, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. O que ele tinha falado para Abraão, ele está agora reafirmando. E lhe darei todas essas terras. Como a palavra dessa, tão clara, dada por Deus, porque aqui diz, apareceu-lhe o Senhor. E ele fala mais, no versículo 4. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então aqui já fala sobre missões. E missões vindas de um nome poderoso, Jesus. Jesus é exatamente o descendente que viria abençoar todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, agora ele começa a ressaltar, mesmo Abraão sendo pecador, mesmo Abraão falhando e tendo incredulidade, ele realmente era alguém que tinha o seu coração voltado para Deus. E ele se arrependia quando ele fazia coisa errada, né? Então ele está falando que Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos, as minhas leis. Então tudo isso foi falado para Isaac. E prometeu para Isaac, da mesma forma que eu fui com Abraão, eu vou ser com você. Muito bem. Isaac, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse, é minha irmã. De novo, não. Olha, o que Abraão fez, Isaac está fazendo. Mas Abraão não tinha feito só com o faraó do Egito. Ele fez também com Abimeleque. Lá, se você abrir, vamos abrir agora, lá em Gênesis 12, né? Mais ou menos isso, eu acho que é isso. Gênesis 12, eu acredito que seja. Gênesis 12, 10, vamos dar uma olhadinha. Olha só como realmente o pecado aqui é repetitivo, não é? Vamos ver se é aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho. Bom, depois eu dou, mas Abraão, ele realmente ele esteve exatamente na mesma situação com Abimeleque. Deixa eu ver, Gênesis 12, 10. Onde é que? Estava no 15, é por isso que eu não estava achando. Gênesis 12, 10. Ok. Aqui a gente vê que as coisas que aconteceram com Abraão, isso lá no Egito, vai acontecer da mesma forma com o Isaac. Então, só para relembrar o que eu havia falado, diz assim, havia naquela terra, desceu, pois, Abraão, muita fome, né? Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome da terra. E Deus, dessa vez, falou para Isaac, não vai lá para o Egito, não. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti. Por tua causa, me conservem a vida. E aí tem toda a história que nós já falamos. Então, o que aconteceu aqui? Nós vimos, então, que o nosso amigo Abraão teve assim, uma dose de incredulidade e fez coisas que realmente não devia ter feito. Mas a gente percebe que
os pecados, muitas vezes, vistos ou ouvidos pelos filhos, acabam se repetindo, não é? Abra agora capítulo 20. Olha só que interessante. Então, nós já tínhamos visto, Abrão mentiu, quase teve um problema sério. Era para ele ter aprendido a lição. Afinal de contas, se Deus disse para Abrão, Abrão, você vai ter uma descendência assim fantástica, e eu vou estar com você. Então não duvide de mim. Ora, da mesma forma que Deus teve que interferir lá com o faraó e teve que interferir agora com Abimeleque, com Abrão, ele interferia, se alguém quisesse matar, Deus ia pôr a mão, com certeza. Mas a incredulidade falou mais forte. Olha só, partindo Abrão dali para a terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar, onde Isaac está agora. Disse Abrão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Olha que nível, a que ponto chegou a mentira, ou seja, por causa da incredulidade, Abrão acabou mentindo. Ah, mas ela era realmente minha irmã, mas ela é esposa, ele tinha que ter falado, essa é minha esposa. E não põe a mão porque o Deus Criador do céu e da terra está comigo. Era essa a palavra que Abrão tinha que falar, mas não. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse, vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Olha o susto desse homem. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse o Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, a minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão, ou seja, mentiu ela também, ajudou a mentira. Não é? E aí, com sinceridade de coração, e na minha inocência foi que eu fiz isso. Olha como Deus conhece tudo, não é? Respondeu-lhe Deus em sonhos, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasse. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta. Apesar de todos os erros, todos os problemas, não é? O Senhor dizendo, ele é profeta. E intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituires, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Bom, Abimeleque levantou as pressas, né? Levantou-se Abimeleque de madrugada, chamou todos os seus servos, lhe contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abrão e lhe disse, que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Olha como essa área, até para aquele que era incrédulo, era realmente algo bem difícil, não é? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abrão. Que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abrão. Eu dizia comigo mesmo, certamente não haverá temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela é de fato também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu lhe disse a ela, este favor me farás em todo lugar. Ou seja, isso já estava sendo combinado já há muito tempo. Vamos voltar agora para a situação de Isaac. É com certeza, como eu já comentei, e isso foi algo tão forte que deve ter chegado aos ouvidos de Isaac. Ele vai repetir, ele vai fazer a mesma coisa. E com a mesma pessoa, no caso, Abimeleque. Então, só dizendo, ele aparece, Deus aparece para Isaac, diz que vai multiplicar a descendência, enfim. E aí, o versículo 6 faz, Isaac, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse, é minha irmã.
Agora ele mentiu mesmo, porque no caso dela não era irmã, nem minha irmã, coisa nenhuma, né? Pois temia dizer a minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, o mesmo de Abraão, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Uau! Então, Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste a minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Ou seja, a mesma expressão, né, que foi falado para Abraão, agora ele está falando para quem? Está falando para o filho. Facilmente algum do povo teria abusado de sua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou sua mulher, certamente morrerá. Ou seja, Deus teve que intervir mais uma vez. É isso que eu digo. Não precisava ter mentido. Irmãos, nós temos uma grande facilidade, diante de uma situação adversa, de mentir, de colocar meias verdades. Nós somos servos. Nós temos que testemunhar, a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Wilson, Jack Shane, tudo bem, meu querido? Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor os abençoava. Lembra, Deus falou: eu vou ser com você e vou te abençoar. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Então agora o crescimento de Isaque começa a gerar um sentimento de inveja por parte de quem? Dos filisteus, que serão os grandes e arqui-inimigos dos descendentes de Isaque, o povo de Israel. Por isso, lhe entulhavam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparte de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Olha como esse homem cresceu. Deus havia falado que ia multiplicá-lo, não é? Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavavam nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Então, Isaque realmente restaura. Isso é para vocês terem uma ideia. Irmãos, hoje é tão fácil. Nós entramos no banheiro, numa cozinha, nós giramos algo chamado torneira ali, né? E sai água. Que facilidade nós temos, né? E muitas vezes murmuramos com as coisas que nós temos. Esses poços eram preciosíssimos. Eram coisas tremendas, a ponto de receberem até nomes. Por quê? Porque era dali que vinha a vida. Era dali que se conservava a vida. Era dali que se regava, se plantava usando a água, matando a sede dos animais, dos homens. Então, eram coisas preciosas. Você quer acabar com o povo ali naquela época? Tampa os poços. E muitas vezes inimigos faziam isso. Era uma estratégia de guerra. Muito bem. Aqui fala no versículo 19. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa.
Por isso chamou o povo de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe de Rebote. E disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Então, reboque é alargamento, né? Deus realmente estava ampliando as possibilidades. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Bom, ele experimentava isso na prática, não é? Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então, levantou-se ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaque abriram ali um poço. De Gerar, foram ter com ele Amibeleque e seu amigo Alzate, e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhe Isaque, por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam, vimos claramente, olha o testemunho, né? Deus na vida de Isaque. Vimos claramente que o Senhor é contigo, e dissemos, haja agora juramento entre nós e ti. Lembra que ele tinha falado que Isaque agora era mais poderoso do que ele? Então ele veio fazer aí um acordo, né, de paz. Façamos aliança contigo. Jura que nos não fará mal, como também não te havemos tocado. E como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz, tu és agora o abençoado do Senhor. Queridos, o testemunho de Isaque, de todas as coisas que aconteceram, realmente fez com que Abimeleque fosse impactado. E ele está dizendo bem claro, olha, tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhe deu um banquete, comer e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram da parte a parte. Isaque despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque, dando-lhe notícias do poço que tinham cavado, e lhe disseram, achamos água. Ao poço chamou-se Sebá, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filho de Beere, Eteu, e a Bezamate, filho de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Por quê? Porque ele não foi buscar esposa entre os descendentes de Abraão. E eles foram buscar realmente fora, e isso gerou amargura de espírito, realmente, tanto para Isaque como para Rebeca. Queridos, nós encerramos aqui. E que lições nós temos aqui? Olá, Wilson, tudo bem, querido? Que lições nós podemos tirar? Muitas. Primeiro, não minta. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. Segundo, diante de situações adversas, confie no Senhor. Eu tenho passado por muitas situações, o Senhor tem realmente sido uma grande bênção diante de desafios, diante de circunstâncias, problemas que se levantam diante de mim, mas sempre eu digo, Deus, vai na minha frente. Tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, tu és o meu supridor. Aquilo que eu vou passar é para que eu cresça, para que realmente eu possa crescer. E se você está tendo algum tipo de lição, aprenda rápido, porque aí o Senhor realmente para, ele ameniza. Isso é o que acontece e tem acontecido na minha vida. Uma outra coisa, nós que somos igreja hoje, temos que testemunhar para os de fora, mas temos que, acima de tudo, testemunhar para os nossos filhos, para as nossas esposas, para os nossos descendentes, para os nossos netos, bisnetos.
não é? Eu tenho uma bisnetinha agora, Alice. Então, queridos, isso é algo que a sua geração vai levar. Eu espero que um dia, quando eu partir, a minha netinha, Isabelle, se lembre de quem era o vovô Raul. E possa realmente lembrar de que o vovô Raul pregava a palavra de Deus. E que aquilo que ele pregava, ele procurava viver com todas as suas dificuldades, com todas as suas limitações. Eu espero que a minha neta, Camille, Bianca, Tiago, e os meus netos, cada um deles, os filhos do Marcos, Nicolas, o Miguelzinho, Natan, possam um dia, já adultos, olha, nós tivemos um avô, e esse nosso avô pregava a palavra de Deus. Ele realmente falava do Deus que ele realmente conhecia através da palavra. Irmãos, eu não quero que os meus netos, e mesmo os meus filhos, falem algo tipo, meu pai, meu avô, meu bisavô era mentiroso. Ele falava uma coisa e vivia outra. Eu já vi muito disso, meus irmãos. Eu já tive muito problema desse tipo. Ah, meu pai é pastor, mas ele briga com a minha mãe, muitas vezes bate na minha mãe. Como é que você acha que é a cabeça de um filho que vê um pastor fazer isso? Mentir, não pagar suas contas, não pagar suas dívidas. Irmãos, eu deixo de comer se for necessário, mas eu vou pagar aquilo que eu tenho que pagar. Ora, se eu comprar alguma coisa já sabendo que eu não vou pagar, isso é roubo. É roubo. Então, eu só compro, eu só faço aquilo que realmente eu posso fazer. Então, isso é caráter, isso são valores que serve para os netos, para os filhos. Eles vão dizer, o meu avô, nunca ninguém chegou na porta dele, nunca ninguém bateu cobrando. Por quê? Porque ele não fazia nada que ele não pudesse pagar. Ele não comprava nada que ele não pudesse pagar. E quando ele prometia uma coisa, ele cumpria. Nós falhamos? Claro que falhamos. Muitas vezes nós falhamos. Mas eu quero dizer para você, olá Priscila, tudo bem? Eu quero dizer uma coisa para você. Nosso tempo aqui na Terra é muito rápido. E é interessante, viu? O seu testemunho para as pessoas vai sendo construído devagarzinho, não é? E as pessoas começam a perceber como realmente você é. Quem é o Raul Nogueira? Mas quando você faz alguma coisa errada, é rápido. Num piscar de olhos, você perde a credibilidade. E Abraão não precisava ter mentido e não precisava ter sido incrédulo com respeito àquela situação. Ele fez isso por 2 vezes. Deus teve que interferir por 2 vezes. E isso que Abraão praticou de errado, o seu filho fez a mesma coisa. Meu pai fez, qual o problema de eu fazer? Então, queridos, fica para nós algumas lições aí, tá bem? Que nós possamos, nesse tempo de tanta apostasia, de tantos problemas, de tantas dificuldades, a gente possa continuar falando do Deus vivo e testemunhando desse Deus vivo e ensinando para outras pessoas a como receber, a como ter um encontro com Jesus. Amém? Nós vamos encerrar. Tá o Oscar aí, não sei se eu já cumprimentei, mas nós vamos encerrar. Tem muita gente que passou, a gente não consegue ver, só alguns que
que escrevem, né? Que a gente ainda vê. Mas vamos encerrar agradecendo a Deus. Eu peço por amanhã, eu vou estar pregando aqui na igreja chinesa de Campinas. Estamos desafiando já os chineses a ter uma reunião durante a semana e vamos conversar amanhã a respeito disso. E eu quero, assim que nós terminarmos aqui, tá uma loucura aqui na minha casa, eu tive que refazer toda a parte elétrica, tá uma loucura. E então, quando terminar tudo certinho, aí eu já vou começar a ir na Unicamp. Não tive nenhuma oportunidade. Nós estamos aqui, eu acho que há 3 semanas, indo para a 4ª, e não tivemos oportunidade ainda de voltar ao ministério lá. Então, quero que tudo esteja arrumado primeiro, tranquilo, porque quando a gente vai lá e a pessoa se converte, a gente chama para cá para estudar. E começamos aí a fazer discipulado, não é? Então, queridos, que Deus abençoe e vamos encerrar com oração. Se você tiver algum pedido específico, então pode colocar aí. Deus Santo, obrigado por essa passagem, Senhor, onde nós podemos perceber que o testemunho errado de Abraão acabou influenciando Isaac. E então, Pai, que o Senhor possa estar agindo poderosamente na minha vida como pastor, como pai, como avô, bisavô, que eu possa, não só eu, mas eu e minha esposa, testemunhar com vida, de tal forma que os meus descendentes, ao olhar para trás, tenham a certeza que aquilo que eu estou fazendo hoje é aquilo que realmente a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer. Isso não significa, Senhor, que eu não pegue, o Senhor sabe muito bem disso. Isso não significa que eu não seja muitas vezes incrédulo diante de algumas situações. Isso não significa que eu não tenha pecado, não tenha defeito. Isso é mentira, seria uma grande mentira. Mas o Senhor me deu sensibilidade através do Teu Espírito, para assim que eu tenha algum tipo de problema, imediatamente eu confesso e deixo. Então, Pai, que o Senhor continue comigo. Não permita que eu vacile. Quero interceder pela Juliane, Senhor, que tem passado aí por alguns probleminhas de saúde, Senhor, que o Senhor possa interferir de forma sobrenatural. Pai, obrigado por esses irmãos e irmãs que estiveram conosco. Visita-os, Pai, de maneira poderosa, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus realmente esteja com cada um de vocês. Vocês são bênção em nossas vidas. Na 4ª-feira nós voltamos a falar sobre escatologia, tá bem? Essa live que acabamos de fazer, assim que eu terminar, já vou colocar lá no nosso canal, Raul Nogueira Canal. Se você perdeu alguma série, é uma série grande já, porque já são 25, 26 capítulos de Gênesis, versículo a versículo, mas está tudo numerado. Então, se você perdeu alguma, então é só voltar lá e começar a assistir, e eu acredito que você vai se inteirar completamente de tudo que nós já falamos e vai se atualizar, tá bem? Se inscreva no canal, nós estamos quase chegando a 800 inscritos e quase a 17 mil pessoas que estão nos vendo. Mas não, sabe, uma proporção totalmente diferente, porque muitos assistem e não se inscrevem. Então, por favor, se inscrevam, porque quando chegar a 1000, eu vou ter condições de fazer gravação diretamente do YouTube. Já pensou que bênção? Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.